a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 9 a seguir. Mateus 6, 9 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode tomar o seu assento por bondade? Eu quero tentar falar de uma forma bastante tranquila nesta noite, porque senão eu não vou conseguir falar boa parte do que Deus tem colocado no meu coração por conta da minha garganta, que não está me ajudando muito hoje. Estou um pouco gripado, um pouco resfriado, mas Deus vai nos dar graça e os irmãos vão nos aturar um pouquinho nesta noite, amém? Que bom. Meus irmãos, eu tenho sido tocado por Deus há alguns dias a respeito da necessidade de estarmos buscando mais a Deus em oração. Nós estamos vivendo um tempo onde a oração ela tem sido negligenciada muitas vezes pela igreja do Senhor. E Deus tem me despertado para isso e eu tenho sentido a necessidade de estar mais em contato com Deus. E eu quero passar à igreja, então, dentro daquilo que a gente tem aprendido, um pouquinho do que o Senhor nos tem ensinado, e quem sabe, sermos assim, então, despertados mais para estarmos em oração, em comunhão com Deus. E no Evangelho de Lucas, capítulo 11, neste Evangelho está registrado que os discípulos de Jesus, em certa ocasião, chegaram para ele e disseram: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Agora é interessante, meus irmãos, porque Jesus não constrangeu os seus discípulos a orar. Jesus não forçou os seus discípulos a orar. Mas, na verdade, os seus discípulos, ao verem Jesus orando, ao verem o exemplo de Jesus em oração, ao estar em comunhão com Deus, sentiram então a necessidade de estar orando, de estar buscando a Deus, de ter uma vida de comunhão com Deus. E eu me preocupo, meus irmãos, quando eu ouço muitas pessoas dizerem assim, a igreja de hoje não é mais como a igreja de antigamente. Eu fico muito preocupado. Porque se a igreja de hoje não é como antigamente, se a igreja de hoje talvez não ore como orou a igreja de antigamente, será que nós não temos uma parcela de culpa nisso? Por quê, meus irmãos? Porque o pastor Aldo Galina, quando esteve aqui no ano passado, ministrando no congresso de discipulado, ele falou que há algumas formas de crescimento da igreja. Uma parte é por conversão de novas pessoas à igreja, mas uma boa parte é o crescimento biológico. E que crescimento que é esse? São os pais que geram os filhos, que depois geram os netos, os bisnetos e assim vai. Então, qual é o exemplo que as gerações que vão vindo têm tido dos avós, dos pais, e que vão passar para os seus filhos amanhã? É fácil, às vezes, fazermos um diagnóstico.
de que a igreja já não ora mais como antigamente, mas em tudo isso, qual é o exemplo que nós estamos deixando então, para que a nossa igreja, para que os nossos filhos amanhã, netos e bisnetos, deem continuidade, amem a oração, amem a estar aos pés de Jesus? Qual é o exemplo que eles estão tendo de nós? Será que os nossos filhos nos conhecem como pessoas de oração? Ou será que eles nos conhecem como pessoas que se assentam à frente de alguns entretenimentos, de redes sociais, de internet, e passam mais tempo navegando por tantas coisas e não tiram mais tempo para estar aos pés de Jesus? Eu sinto a necessidade, meus irmãos, de estar mais em oração, e eu sinto a responsabilidade, e tenho comentado com a minha esposa, que os nossos filhos, não temos ainda, mas quando Deus nos der, eu quero que eles carreguem esse exemplo nosso, e por isso eu preciso melhorar mais, a cada dia. Eu tenho, graças a Deus, eu tive bons exemplos. Meu pai, nosso pastor, minha mãe, pessoas que oram, que buscam a Deus. Mas eu me lembro não apenas deles, eu me lembro do meu avô, o pastor Nelson. Eu morei um tempo com eles, e quantas vezes eu vi o meu avô de joelhos dobrados ao lado da cama, com a Bíblia aberta, parte orando, parte lendo, parte estudando, parte orando, parte lendo, investindo tempo aos pés de Jesus. Mas a gente não faz mais isso. A gente perdeu o prazer de estar aos pés de Jesus. E os discípulos então sentem essa necessidade, falam com Jesus. E Jesus, antes de ensinar eles a orar, Jesus faz duas observações de como não orar. E Jesus diz no versículo 5: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. A primeira observação que Jesus faz, ele faz a respeito de como não orar. Não sejas como os hipócritas. A primeira observação é para que nós não sejamos como os hipócritas, que na verdade eram atores, eram pessoas que representavam um papel, eram pessoas que davam muito valor à aparência exterior, quando dentro do seu coração o que tinha era outra coisa. E é por isso que Jesus fala: não sejam como os hipócritas. Não sejam aquelas pessoas que por trás de uma máscara representam uma aparência de piedade, uma aparência de santidade, quando na vida o discurso está divorciado da prática. Pessoas que davam muita ênfase ao exibicionismo religioso, à santidade religiosa, na aparência, no exterior, mas dentro do seu coração, Jesus chegou a dizer, são sepulcros caiados. O exterior está branquinho, mas o interior está podre. E Jesus nos alerta a não termos uma atitude como essa. Não sejam como os hipócritas. Essas pessoas, elas entravam nas sinagogas, e geralmente se orava assentado, e geralmente o mestre da sinagoga ensinava assentado, mas quando se dava a oportunidade para um fariseu orar, ele se levantava em pé, e levantava as mãos aos céus, e orava então de uma forma eloquente. As pessoas pensavam assim: poxa, que homem santo, que pessoa de Deus. Mas só Deus conhece os corações, e Ele sonda, Ele entende, Ele conhece qual é a motivação. E quando Jesus fala a respeito disso,
Ele não está falando do orar em público, do ato, da ação de orar em público. Não. Ele está falando da motivação. E meus irmãos, quantas pessoas que às vezes fazem para Deus, se colocam diante de Deus, dizem estar fazendo em nome de Deus, mas quando na verdade estão em busca de reconhecimento humano, de aplauso humano, estão em busca de facilidades, estão sendo movidas por interesses pessoais. E não é o que a Bíblia ensina, e não é o que a Bíblia recomenda. E é por isso que Jesus diz que essas pessoas, elas já receberam o seu galardão. E o verbo que Mateus usa, é o verbo que era usado nos recibos de pagamento daquela época, com a frase totalmente pago, ou seja, aqueles que procuram o aplauso e o reconhecimento humano, já receberam das pessoas o seu aplauso, a sua admiração, mas de Deus não vão receber nada. É por isso que a Bíblia registra no capítulo 7, que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. A motivação, meus irmãos, a nossa motivação em fazer tem que ser em fazer para Deus, não em busca de reconhecimento e não em busca de aplauso. A nossa vida de piedade precisa ser uma vida onde as pessoas possam ver, não, realmente nós somos pessoas de Deus. Por quê? Porque o que somos na igreja, somos em casa, o que somos aqui dentro, somos lá fora também. A segunda observação que Jesus faz: e orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. A segunda observação que Jesus faz é não orar como os gentios, não orar como os pagãos. E quando Jesus fala isso, ele está se referindo àquela reza, aquelas palavras decoradas, aquele discurso pronto, que você chega na presença de Deus com uma folhinha escrita, todo dia a mesma coisa, e não se preocupa em ter um relacionamento com Deus em verdade, um relacionamento com Deus, um diálogo com Deus. O que Jesus está comentando é que a nossa vida precisa ser uma vida de oração, sim, mas uma vida de comunhão com Deus, não feita de discursos vazios, mas de uma espontaneidade na presença do Senhor. Quando você está se relacionando com alguém, você dá muita ênfase ao diálogo, e não existe relacionamento que dure sem diálogo. Não há relacionamento que funcione bem sem comunicação. E você, talvez se você ficar todos os dias dizendo as mesmas coisas, num relacionamento, você nunca vai sair do lugar, você nunca vai avançar. Você precisa de espontaneidade, de palavras que vêm do coração e não da boca apenas. Não são as vãs repetições, os discursos vazios que vão mover o coração de Deus, que vão tocar o coração do nosso Deus, mas é um coração quebrantado, que fala aquilo que vem do fundo do coração e não da boca para fora, que vai tocar o coração de Deus. Então Jesus faz essas duas observações. E depois ele faz então a observação da forma como nós precisamos então entrar diante de Deus. Ele no versículo 6, ele diz assim: quando porém orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E aí Jesus faz um contraste entre a recompensa daquele que ora publicamente ou faz alguma coisa em público para arrancar aplausos, para ter a recompensa dos homens, e aquele que faz no íntimo, no secreto, e faz para Deus, obtendo sim
a recompensa de Deus, a resposta de Deus, a aprovação de Deus. Meus irmãos, é de Deus que nós precisamos a aprovação, é de Deus que nós precisamos a recompensa, não de pessoas, não o aplauso humano vazio da multidão, mas o reconhecimento daquele que é o Todo-Poderoso e que está acima nos céus, nos contemplando. Entra no teu quarto, na parte mais central da tua casa, na sala de depósitos, aonde eram guardados tesouros daquela época, aonde Deus tem tesouros para nos dar e coisas gloriosas para nos revelar. Entra no teu aposento e fecha a porta. E o teu pai que te vê em secreto, ele não vai deixar de recompensar você. E após Jesus fazer essas observações, ele então ensina os seus discípulos a orar. E Jesus, no versículo 9 diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. É interessante, meus irmãos, porque Jesus, ele vem nos revelar Deus como Pai. O judaísmo já conhecia Deus como Pai, mas a forma como Deus ele se expressa e ensina os seus discípulos a orar é muito significativa, é muito própria de Jesus, é muito maravilhosa. E se você folhear o livro de Mateus, você vai ver que Jesus, aliás, todas as vezes, ou na maioria das vezes, ou em quase todas as vezes que dirigia-se a Deus, ele dirigia-se a Deus como seu Pai, o meu Pai. Sendo que uma das únicas vezes que Jesus se dirige a Deus como Deus e não como Pai, é quando ele está na cruz, pendurado e levando sobre si o pecado de toda a humanidade, e sentindo naquele momento a separação de Deus, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Uma das poucas vezes que Jesus se dirige a Deus como Deus e não como Pai. Em contraste, quando ele estava na agonia do Getsêmani, naquele momento aonde suava gotas de sangue, o seu suor se transformou em gotas de sangue, ele muda então a expressão e leva para uma expressão ainda mais íntima, e ele diz: Abba, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E Abba, meus irmãos, é uma expressão muito carinhosa de um filho falando ao seu pai, algo íntimo. É mais ou menos como na nossa expressão de ouvirmos o nosso filho dizer: papai, paizinho. Dessa forma Jesus se relaciona com Deus. E ele então ensina aos seus discípulos que Deus, ele é um Deus grande, excelso, soberano, criador de todas as coisas, que rege o universo pela destra do seu poder, mas ele também é um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai que cuida, que protege, que nutre com carinho paternal. Ele é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai. Jesus vem nos revelar que Deus, ele é grandioso na sua essência, criador de coisas grandes, mas um Pai amoroso que se preocupa com os detalhes da nossa vida, com as preocupações que nos afligem, com as angústias que nos oprimem. Ele é o nosso Pai, e nós temos esta confiança de adentrar diante da presença de Deus, conhecendo a Ele como Pai, como nosso Pai. E a palavra do Senhor diz que o nosso Pai é bom, e esse bom Pai sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Deus sabe o que é bom para nós, e por essa razão, por Ele saber nos dar boas dádivas, nós precisamos entender uma coisa: nem tudo que nós pedirmos Deus vai nos dar.
justamente porque Ele é um Pai bondoso, e tem coisas que nós pedimos que parecem boas aos nossos próprios olhos, mas não são aos olhos de Deus, e pode ser que Deus não nos dê. Às vezes a gente pede uma pedra a Deus pensando que está pedindo um pão, e a própria palavra do Senhor nos diz que nós não sabemos orar como convém. É por isso que o Espírito Santo está conosco e precisa estar bem vivo, bem atuante dentro de nós, porque é Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Às vezes aquilo que as nossas palavras dizem não é aquilo que o nosso coração, que a nossa alma está expressando na verdade. E é aí que entra o Espírito Santo, pegando estas palavras que dizemos, que muitas vezes não fazem noção da realidade que estamos vivendo, e leva-as a Deus, com gemidos inexprimíveis. E aí Deus, que é o nosso Pai bondoso, Ele nos entende, e então nos dá aquilo que é bom para nós, aquilo que vai servir de bênção para a nossa vida, de vitória para a nossa vida. Nós temos um Pai, e o nosso Pai é bom. Agora Jesus nos ensina que há pedidos que nós colocamos diante de Deus em oração, mas que nós precisamos seguir uma ordem nos pedidos que fazemos a Deus. Em primeiro lugar, são pedidos concernentes ao reino de Deus que nós precisamos colocar. Primeiramente, nós precisamos entender, meus irmãos, que se nós temos Deus como Pai, nós precisamos então entender que as prioridades que nós precisamos colocar em oração não são as nossas, mas são as do nosso Pai Celestial. A prioridade é a prioridade de Deus e não a nossa. E Jesus nos ensina então a orar dizendo: venha o teu reino, venha o teu reino. Meus irmãos, a palavra do Senhor já nos ensina dizendo: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. É com o reino que precisa ser os nossos interesses primordiais na nossa vida. Às vezes não somos atendidos, meus irmãos, porque colocamos os nossos interesses à frente dos interesses do reino. E quando fazemos isto, muitas vezes não somos atendidos, porque Jesus mesmo não procurou a sua vontade, mas a vontade de Deus. E nós precisamos entender esta situação, esta prioridade. E quantas vezes, irmãos, acabamos ainda, ao não colocar a prioridade do reino em primeiro lugar, achamos que o reino de Deus é algo que cabe apenas dentro da compreensão humana. Por exemplo, os discípulos pensavam que reino tinha a ver com posição, com hierarquia, com status. Jesus anunciando a traição, celebrando a última Páscoa com os seus discípulos, explicando que ele iria padecer, e a preocupação dos discípulos era: quem dentre nós é o maior? Meus irmãos, reino não tem a ver com posição dentro da igreja. Reino não tem a ver com hierarquia, reino não tem a ver com status, reino tem a ver com a graça de Deus derramada nos corações, atingindo as vidas, salvando, curando, libertando das trevas e trazendo das garras do inferno para a liberdade em Cristo. Isto é reino de Deus. Quando não, eles achavam que reino de Deus tinha a ver com política e com economia. Perguntando: Senhor, é neste tempo que restaurarás tu o reino a Israel? E Jesus responde: não compete a vós saber de tempos e estações, mas recebereis poder. Meus irmãos, reino não tem a ver com
política, com situações humanas. Reino de Deus tem a ver com poder, tem a ver com virtude do céu sobre a vida dos irmãos, sobre as nossas vidas, para sermos testemunhas de Jesus. Para sermos testemunhas. E esse poder sobre a nossa vida, para nós sermos testemunhas, a palavra testemunha ali em Atos, a raiz dela é mártir, é ser um mártir de Cristo, é ter poder de Deus na vida a ponto que, se precisar dar a vida por Cristo pela causa do Senhor, nós possamos fazer isto. É para isto que temos o poder de Deus sobre a nossa vida, para sermos testemunhas de Cristo, para sermos testemunhas do Senhor Jesus. E isto não apenas de forma literal, não apenas para darmos a nossa vida em sacrifício, morrendo fisicamente, mas Paulo diz que todos os dias nós somos entregues à morte por amor a Cristo. Então, de que forma que se dá, ou que nós recebemos este poder para experimentarmos a morte todos os dias? É quando nós renunciamos o pecado, é quando nós renunciamos uma forma ilícita de ganhos para glorificar o reino de Deus e dizer: eu posso viver uma situação difícil economicamente, mas não vou me corromper com ganhos fáceis para glorificar o nome do meu Deus. É para isso que serve o poder de Deus nas nossas vidas. É para sermos testemunhas de Jesus. É para dizermos não ao pecado. É para poder para oferecermos a outra face àquele que nos fere. E não querer resolver as situações na base da discórdia, da luta. É para isso que nós precisamos poder. É para que as pessoas lá fora vejam que verdadeiramente somos um servo de Deus. A palavra do Senhor também diz que nós precisamos ter um compromisso com a santidade de Deus. E este ano nosso tema é em busca de santidade. Deus é santo, nós temos um Pai santo. E como filhos deste Pai, nós precisamos ser santos como aquele que nos chamou. Sejam santos porque eu sou santo. E sermos santos não aqui dentro da igreja apenas, mas aonde nós formos, por onde passarmos, em tudo que fizermos, que as pessoas possam glorificar a Deus por ver em nós a santidade de Deus impregnada na nossa vida. Nós precisamos ser santos como nosso Deus é santo. Seja feita a tua vontade. Alguém já disse acertadamente uma vez que orar a Deus não é para mudarmos a vontade de Deus, mas é que para a nossa vontade, para que a nossa vontade se una com a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja a nossa vontade. E essa vontade, assim como é cumprida nos céus, se cumpra na terra, por onde nós passarmos. Jesus sujeitou-se à vontade de Deus e muitas vezes nós queremos que a nossa vontade prevaleça, chegamos com arrogância diante de Deus, tentamos colocar Deus na parede dizendo: Deus, o Senhor é obrigado a me atender. Não, meus irmãos, nós somos filhos, nós somos servos, Deus é o nosso Pai, Ele é aquele que precisa fazer a sua vontade prevalecer na nossa vida. Jesus sujeitou-se à vontade de Deus, nós precisamos. Maria sujeitou-se à vontade de Deus, mesmo não entendendo o plano, mesmo não sabendo como aconteceria aquele milagre da concepção, do nascimento, mesmo sem entender, mesmo correndo os perigos da época, ela preferiu
sujeitar-se à vontade de Deus, e nós precisamos fazer isto também, mesmo sem entender, mesmo que nos custe, meus irmãos, um preço alto. A vontade de Deus precisa prevalecer na nossa vida, porque só assim nós agradaremos a Deus, o nosso Pai. E quando nos submetemos a Ele, nós nos colocamos na sua vontade, no centro do seu querer, aí as bênçãos do Senhor, elas podem nos alcançar, porque nós estamos obedecendo a Deus, nos colocando diante da sua vontade. Precisamos nos sujeitar à vontade de Deus. Correndo um pouquinho, meus irmãos, aí entra então os pedidos pelas nossas necessidades. O pão diário, o pão de cada dia nos dai hoje. Jesus nos ensina, meus irmãos, com este texto, a dependência de Deus, a não pedir por amanhã, mas a pedir por hoje. Meus irmãos, o hoje é mais importante do que o amanhã. Tem pessoas que vivem tão preocupadas com o dia de amanhã que esquecem de viver o hoje. Tem pessoas que vivem ansiosas, têm uma vida ansiosa, preocupada com o que vai acontecer, quando a palavra do Senhor diz que basta a cada dia o seu mal. Deus nos ensina aqui a dependência, a dependermos da provisão de Deus para hoje. Deus não está nos prometendo aqui, meus irmãos, churrasco, Coca-Cola, nem sempre o que nós queremos nós vamos receber, mas o suprimento para as necessidades primordiais, nós temos em Deus sempre, sempre, sempre. Nós temos o suprimento da parte de Deus, o pão diário, as necessidades básicas para sobrevivermos, é garantia de Deus. Agora casa, carro, são coisas secundárias, se Ele nos der amém, mas se não der amém da mesma forma, Ele sabe de tudo, Ele sabe de tudo, Ele sabe de tudo. Mas Jesus não nos ensina apenas a pedir o pão que alimenta o corpo físico, mas nós precisamos ter também diariamente o pão que alimenta a nossa alma. E ao que eu quero me dirigir também aos obreiros, meus irmãos. Nós que temos esse privilégio de estarmos ministrando, de estarmos ensinando, de estarmos pregando, nós precisamos estar alimentados diariamente. Porque como você vai matar alguém que tem fome, ou tirar a sede de alguém se você tem fome, se você tem sede, se você não está alimentado, se você não está com a tua sede matada, como é que você vai querer alimentar alguém? Você já alimentou alguém, sendo que você estava faminto? Ou primeiro você se alimenta e depois procura alimentar o outro? Nós precisamos do pão diário, meus irmãos. E o pão diário está aqui na palavra do Senhor. O pão diário está na comunhão com Deus. Muitas vezes a gente se corre para lá, para cá, se debate, procura realizar tantas coisas dentro de um dia, perdemos às vezes um monte de tempo para realizar coisas simples. Por quê, meus irmãos? Porque não estamos nos alimentando direito com o pão do céu. E a palavra do Senhor diz que Jesus é verdadeiramente o pão do céu, que alimenta a nossa alma. Às vezes a gente está tão preocupado em atender os irmãos, em servir os irmãos, em visitar os irmãos, em servir a Deus como Marta estava, e nos esquecemos que precisamos também ter o tempo de Maria aos pés de Jesus, porque é só ali que estaremos alimentando a nossa alma. Meus irmãos, estar com Deus é muito mais importante do que servir a Deus. Estar com Deus é muito mais importante do que servir a Deus. É por isso que Jesus diz: Maria, você escolheu a melhor parte. A melhor parte é estar aos pés de Deus. E quem sabe, se nós passássemos mais tempo aos pés de Deus, tudo o que nós precisamos resolver se resolveria com mais facilidade.
Às vezes a gente quebra a cabeça, por quê? Porque não pedimos direção de Deus, não estamos em comunhão com Deus, não buscamos a direção de Deus para realizarmos algumas coisas, e aí nos enrolamos, achamos um monte de situações complexas, sendo que toda resposta, toda direção clara, objetiva, todo alimento certo, Deus tem para as nossas vidas. Deus quer não apenas matar a nossa fome física, mas também a nossa fome espiritual. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. É uma promessa de Deus para a nossa vida. Fartura de pão, do pão do céu, do pão vivo que desceu do céu. Jesus é o nosso pão, Ele nos alimenta. Para corrermos mais um pouquinho, logo encerrarmos, meus irmãos, verso 14, ou melhor, verso 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Meus irmãos, nós que aceitamos a Cristo, nós estamos reconciliados com Deus. Jesus nos reconciliou com Deus. E estando reconciliados com Deus, nós temos agora então paz com Deus. Nós estamos em paz com Deus. A nossa dívida, meus irmãos, era impagável. Não havia recurso suficiente para que nós pudéssemos pagar a dívida que nós contraímos com Deus ao pecarmos. Todavia, a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele cravou na cruz a cédula que era contra nós. Nós estamos agora em paz com Deus, porque Jesus pagou a nossa dívida perante Deus. Nós temos paz com Deus. E se pecarmos, a palavra diz que nós temos um advogado diante de Deus que intercede por nós, e assim nós podemos alcançar perdão da parte de Deus através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o nosso pecado. Agora, se nós fomos perdoados por Deus através de Jesus, nós precisamos perdoar aqueles que nos ferem. Infelizmente, nós temos hoje pessoas que não conseguem perdoar o outro, que não conseguem perdoar o irmão que o feriu. Mas a palavra nos ensina dizendo que perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Meu irmão, a pessoa que te feriu, ela nunca vai conseguir pagar o que ela fez a você, e é por isso que você, assim como foi perdoado, precisa também perdoar, precisa abrir o coração. É uma decisão que você precisa ter, não é um sentimento que precisa entrar no teu coração, é uma decisão. Perdão é questão de decisão. Você decide perdoar, porque você foi perdoado. Você decide esquecer os erros que alguém cometeu contra você, porque você foi perdoado por Deus. Você foi perdoado por Deus. O peso da culpa dos nossos pecados esmaga nossa alma, nossa vida. Mas nós não precisamos viver com o sentimento de culpa, porque Jesus morreu pelos pecados que nós cometemos e que porventura ainda cometeremos, mas Ele, através do seu sangue, nos purifica de todos os pecados. Mas o que Ele espera de nós é que a mesma disposição que o Pai tem em perdoar, é a disposição que os seus filhos tenham também em liberar perdão para aqueles que ofenderam. Tem tantas pessoas, meus irmãos, ressentidas dentro da igreja, rancorosas, amarguradas porque não conseguem perdoar coisas que aconteceram lá atrás. Meu irmão, você precisa perdoar. Perdoa-nos como nós perdoamos, senão a nossa oração será como a dos hipócritas. Como é que nós vamos dizer, perdoa-nos como nós perdoamos, se não temos conseguido perdoar aqueles que nos ofendem? Precisamos perdoar. E aquele que não perdoa corre um grande risco. Corre um grande risco.
Porque nós precisamos perdoar, nós precisamos amar os nossos irmãos. Amar os nossos irmãos não é concordar com todas as coisas, porque temos diferentes opiniões, mas se numa discussão acalorada alguém ofender o outro, é estar disposto então a perdoar, dizendo: meu irmão, apesar das nossas diferenças, vamos servir a Deus juntos, porque eu quero estar no céu, mas quero estar contigo também. Precisamos perdoar, precisamos perdoar, precisamos perdoar porque nós fomos perdoados. Jesus espera, o Pai espera que os seus filhos perdoem aqueles que os ofenderam. Se coloque de pé nesta noite por bondade. Para encerrar, meus irmãos, verso 13: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meus irmãos, a tentação, o mal, o maligno, o diabo, é real, é um ser real, ele foi criado. Ele é aquele que nos tenta, que nos acusa, que procura ocasião na nossa vida, que anda bisbilhotando, passeando pela terra, procurando alguém para lançar uma seta, um dardo, para colocar as astutas ciladas à sua frente, para que você caia, para que nós caiamos. É por isso que Jesus nos ensina a orar pedindo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação é uma realidade, meus irmãos, e ela vem quando a gente menos espera. Ela não marca agenda, ela não manda um telegrama, ela não manda um SMS dizendo: tá hora estou chegando aí. Mas ela vem quando nós menos esperamos. É por isso que a nossa oração, ela precisa ser constante. E nós precisamos ter a humildade de reconhecer que somos pessoas pecadoras. Estamos numa natureza pecadora, que se não for a misericórdia do Senhor, a graça de Deus, nós não conseguimos resistir. Livra-nos do mal. Não nos permita cair em tentação. E cada um sabe a área em que é mais suscetível a ser tentado. E que você possa então dizer: Senhor Jesus, Deus, Pai, ajuda-me. Senhor, tem situações na minha vida que eu tenho tido dificuldade em vencer, e se o Senhor não me der graça para eu resistir à tentação, eu posso acabar cedendo, e ceder é pecar, e pecando, eu estou contraindo mais uma vez dívidas contigo. Mas eu sei que mesmo se isto acontecer, eu oro para não cair, eu oro para não ceder, mas mesmo assim, se eu não conseguir, eu sei que eu tenho um advogado junto à destra do Pai. E esse advogado, ele intercede por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote, o sacerdote perfeito. Ele é aquele que foi em tudo tentado, mas sem pecado. E por ele ter passado pelas lutas e dores que muitas vezes a gente experimenta, ele sabe. Ele é fiel, ele é o nosso sacerdote fiel, o nosso intercessor fiel, o nosso advogado fiel. E ele pode dizer: Pai, por este pecado eu também morri, por este pecado eu também fui crucificado na cruz, e eu já paguei esta dívida. Perdoa, Pai, perdoa, perdoa, perdoa. Nós temos em Jesus, meus irmãos, um livre acesso à presença de Deus. E aqui a oração não termina assim, não termina em nome de Jesus, como nós oramos hoje. Nós terminamos a nossa oração e dizemos: em nome de Jesus, amém. E João, ele diz, o escritor, o evangelho de João, Jesus neste evangelho diz que tudo que nós pedirmos ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Nós temos um mediador, e o nosso mediador não é nenhum outro homem, nenhuma outra mulher, a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus.
Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso ajudador, aquele que nos ajuda, aquele que está à destra do Pai, intercedendo por nós. Eu quero orar por você nesta noite, eu quero orar por mim também nesta noite, porque eu não sou melhor do que ninguém, meus irmãos. Na verdade eu sou cheio de falhas, só a misericórdia de Deus para me segurar. E a minha oração, meus irmãos, é pedir para que Deus nos ajude, para que Jesus nos ajude a nós entendermos a necessidade de estarmos mais aos pés do nosso Deus e Pai. Nós não precisamos, meus irmãos, estar apenas orando dentro do quarto, como está escrito na palavra. Não é a única recomendação. Ali foi um contraste entre o orar em público como uma demonstração de piedade como aparência, e um contraste entre estar à presença de Deus. Mas você pode orar em todo tempo, e a recomendação para nós é orar em todo tempo. Então, quando eu estou andando na rua, eu posso estar em contato com Deus. Estando dirigindo o nosso carro pelas ruas, por essas estradas tão violentas, eu posso estar orando em nome de Jesus. Estando secando a louça, lavando a louça, eu posso estar orando em nome de Jesus, para que o seu reino seja expandido aqui em Sara, para que o Senhor Jesus alcance pessoas que estão se perdendo lá fora, nas drogas, na prostituição, nos vícios, e que traga para sua casa, e que o seu reino cresça aqui em Sara, para que a criminalidade que hoje nos assusta aí na região possa diminuir, para que Deus venha dar livramento ao povo de Deus. Nós temos tantos motivos para orar, e tantas razões, e tantas necessidades para apresentar diante de Deus, e às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas que diz respeito a nós apenas, a nossa vida, aos nossos desejos, ao nosso querer. Meus irmãos, a prioridade é de Deus, e Ele nos ensina isso. Vamos orar? Vamos orar a este nosso Deus que Ele está sempre pronto a nos ouvir. Os seus ouvidos estão atentos, abertos, o seu braço não está encolhido. Ele está 24 horas à nossa disposição, meus irmãos. Que coisa maravilhosa, não precisar marcar hora com Deus, não precisar ter um lugar específico para entrar na presença de Deus, não poder estar trajando um terno e uma gravata para entrar na presença de Deus, mas do jeito que você estiver, aonde você estiver, na hora que você estiver, entrar. Deus, recebe-me na tua presença agora, eu preciso de ti. Entremos com confiança e com ousadia perante o trono da graça. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, Espírito Santo, Senhor, eu preciso exercitar mais na minha vida a oração, Senhor. Eu preciso, Espírito Santo, me colocar mais diante de Ti. Senhor, eu quero que a Tua igreja, que a nossa igreja, que os nossos filhos amanhã sejam conhecidos como pessoas de oração, que a nossa igreja de hoje mesmo venha a ser conhecida como uma igreja de oração, porque eu oro, porque eu dou exemplo, porque eu aprendi que eu preciso me colocar diante do Senhor em oração. Senhor, assim como os grandes avivamentos que aconteceram nas épocas da igreja, Senhor, antigamente, foi através da oração que os grandes avivamentos vieram. Foi através da oração, ó Deus, que países se renderam diante de Ti, que cidades se entregaram diante de Ti, Senhor. Nos ajude a orar mais, Espírito Santo. Nos ajude a orar como convém. Nos ajude a colocar as prioridades do reino, Senhor, em primeiro lugar.
as prioridades tuas antes das nossas, e que não possamos, ó Deus, ser movidos pelo aplauso, pelo reconhecimento humano, mas que possamos diante de Ti ter um depósito, uma recompensa celestial para as nossas vidas. Também, ó Pai, se não temos conseguido ter a graça de perdoar os nossos inimigos, aqueles que nos ferem, nos ajude, Senhor. Porque no céu, Espírito Santo, para onde nós vamos, só vão aqueles que têm o coração puro, lavado de toda mácula, de toda mancha, de toda ira, de toda contenda. Nos ajude a perdoar, nos ajude, ó Deus, a oferecer, se preciso for, a outra face, mas que possamos ser pessoas, ó Deus, prontas a perdoar, assim como somos perdoados por Ti. Espírito Santo, abençoa o Teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém.